Passando aqui rapidíssimo para te contar que a minha palestra nova chamada Aprenda a Confiar na Vida, onde eu falo sobre a lei do livramento e a lei da proteção, já está disponível lá no site mulhercafa.com. E tem cupom de desconto, tá? É só você digitar o código CONFIAR na hora que você for finalizar o seu pedido para obter desconto não só nessa palestra, mas em todas as palestras e e-books do site. Lei da proteção e lei do livramento. Muita gente me pedindo para falar sobre isso. E é um assunto que faz parte da minha palestra nova, Aprenda a Confiar na Vida, que está lá no site mulhercafa.com. As pessoas têm muita dúvida, né? Tem muita insegurança do que, será que é livramento? Será que não é? Será que sou eu que estou cagando tudo? Então eu vim aqui justamente para comentar sobre isso. E eu vou trazer um exemplo prático aqui da minha vida profissional, que é um dos exemplos, porque o curso é todo prático, conto diversos casos lá, mas é um exemplo específico sobre a minha vida. Para quem não sabe, a minha primeira área de formação é Ciências da Computação, com pós-administração de empresas e Direito pela Fundação Getúlio Vargas. E eu sou especialista em sistemas para a área logística e portuária. Na época, muitos anos atrás, eu ainda tinha minha empresa de tecnologia, eu criei um software para o mundo portuário e logístico. Foi o primeiro software na nuvem, via web, né? Não existia nessa época. E eu criei esse software e tal. E aí ia ter uma concorrência no Porto de Santos, porque eles queriam modernizar a parte sistêmica do porto. Então foram chamadas algumas empresas para fazer o levantamento e montar esse projeto, e uma das empresas foi a minha. Bom, fiz o levantamento, fiz um projeto maravilhoso, a proposta técnica ficou com mais de 100 páginas, o projeto realmente ficou impecável, o valor ficou muito bom, né? Obviamente um valor muito alto, mas comparado às outras empresas ficou um valor muito bom, então eu tinha muita chance de conseguir esse projeto, né? Um projeto pioneiro para modernizar o maior porto da América Latina, então vocês imaginam a dimensão. Entreguei a minha proposta no dia, tinha uma banca lá para você apresentar a proposta, isso foi feito, foi entregue e tal. E aí, passaram-se umas 2 semanas, eu fui chamada para dar prosseguimento nesse projeto, ainda não tinha fechado, eu não ganhei a concorrência nessa época, mas me chamaram para ir fazer o levantamento dentro do porto, aí me deram um acesso que eu poderia até entrar no navio se eu quisesse. Eu tinha acesso total no porto inteiro. Assim fui, né, fazer esse levantamento lá, e nessa época eu já estava pensando, esse projeto vai ser meu, né? Porque se já estão me chamando para ir fazer esse levantamento, é porque eu passei de fase, né? Muito bem, fui chamada mais algumas 2 ou 3 vezes, eu já estava, sabe, eu falava, ai Deus, eu quero muito fechar esse projeto, nossa, vai ser muito bom para mim. E eu lembro de ver a cara da minha mãe meio apreensiva. Porque quando a gente fala de porto, a gente está falando de governo, a gente está falando de política, a gente está falando de falcatrua, a gente está falando de roubo, a gente está falando de uma série de coisas que acontecem. E é aquela coisa, né? Na hora que dá uma merda, tipo, alguém tá roubando lá. Não tem nada a ver comigo. Mas na hora que dá uma merda, vai todo mundo preso. Vai todo mundo pra averiguação. Entendeu? Não importa se você estava no rolo ou não, você vai. Bom, eu estava pedindo muito para Deus, eu estava confiante, eu queria, eu fiz tudo certo, a proposta ficou maravilhosa, o projeto técnico foi impecável e tal. Bom, conclusão, não ganhei a concorrência. Quem ganhou foi uma empresa de um homem, de um senhor que já estava lá dentro, na época. E ele cobrava, assim, por uma telinha de sistema, um valor, assim, absurdo. Quando eu falo absurdo, inclusive para a época é bem absurdo, tipo uma telinha meia boca, era 300 e tantos mil reais. A gente está falando aí de 2009, 2008, 2007, essa época. É um valor muito alto, uma porcaria, entendeu? Então, assim, ele cobrava muito. Mas por que ele cobrava muito? Porque, muito provavelmente, ele tinha que, né, distribuir. Eu sou uma pessoa correta, eu nem sei fazer esse tipo de coisa. Começa daí.
E aí, né, eu lembro que eu fiquei desapontada quando isso tudo aconteceu. Eu falei, puxa, mas eu pedi tanto, eu fiz tudo certo, meu preço era bom, eu tenho certeza que meu preço era muito melhor do que o dele. E eu lembro que a minha mãe falou pra mim, filha, ainda bem que você não ganhou isso. Eu falei, pô mãe, ainda bem que você não ganhou isso. Por quê? Porque isso é encrenca, filha. Isso é encrenca, isso é problema, eu estava muito apreensiva com isso, a gente sabe como essas coisas funcionam. Você não sabe lidar com esse tipo de coisa, você não tem malícia disso, né? Você é uma pessoa correta. Eu fiquei chateada. Bom, passou um ano. Aí saiu na Globo News, saiu... Bom, teve uma operação, foi todo mundo preso. Todo mundo preso, inclusive o dono da empresa. É esse que eu falei pra vocês. Foi todo mundo preso. Nessa hora que eu vi, eu lembro que eu parei, eu sentei assim na frente da televisão, fiquei olhando. Eu falei, ainda bem que eu não ganhei aquilo. Eu estava sendo protegida. Foi um livramento. Mesmo eu fazendo tudo certo, eu ia no bolo. Você concorda? Como é que vai saber quem é quem leva, quem não leva? Vai todo mundo no rolo. Então eu falei, ainda bem que aquilo não deu certo. Gente, essa é uma das histórias que eu conto para vocês. Isso para mim começou a ficar muito claro. Mas eu estou citando o exemplo aqui da minha área profissional, mas eu posso citar exemplos de relacionamentos, onde a coisa não foi para frente, eu sofri pra cacete. Sofri tudo e mais um pouco, sabe, de emagrecer, de não conseguir comer, aquela coisa toda que vocês já sabem. E na hora que a gente está passando, a gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz. A gente só quer a pessoa de volta, a gente está disposta a pagar qualquer preço, inclusive para o macumbeiro. A gente paga, se o cara pedir, ele paga. A gente paga, a gente vai. Por quê? Porque a gente quer a pessoa de volta. A gente está sofrendo. Entendeu? A gente não está entendendo por que aquilo está acontecendo de fato. A gente não tem esse discernimento, a gente não tem essa visão, a gente não tem essa calma, a gente não tem. A gente fica insana, você sabe do que eu estou falando. Hoje, olhando para trás, fica tudo muito claro. E eu falo, realmente aquilo não tinha que dar certo. Realmente aquilo não tinha que ser para mim. Nunca foi. Eu que entrei numas aqui e achava. Eu que botei a pessoa lá em cima e vi a pessoa como uma grande coisa. E a pessoa era nociva, né? Eu já tive relacionamento, por exemplo, com um narcisista. Na época eu não sabia. Eu não entendia o que era aquilo. Hoje, eu acho o narcisista, eu acho ele pior que o psicopata, para falar a verdade, né? O psicopata, ele é perverso na hora que ele lesa, mas o narcisista, eu acho que ele faz um estrago na alma muito maior que o psicopata, inclusive, né? Aliás, o psicopata e o narcisista, eles estão meio ali, meio no bolo, meio no rolo, né? Mas o estrago é muito grande, né? E é muito difícil a pessoa se recuperar depois de um relacionamento desse. Você precisa ter muito discernimento, muito conhecimento, muito traquejo, uma autoestima muito forte para você perceber o que está acontecendo e cair fora. Entendeu? Então, tudo isso chama-se lei do livramento, lei da proteção. E sobre isso eu falo na minha palestra nova, Aprenda a Confiar na Vida, que está lá no mulhercafa.com. Um beijo.